Tudo começa com várias pessoas acordando confusas e com dor de cabeça em um lugar estranho. Nisso, nosso protagonista acorda com muito barulho e se pergunta o que está acontecendo. Ao abrir os olhos, ele se vê em uma sala branca gigante com várias outras pessoas. Com isso, o jovem fica em pânico sem entender absolutamente nada da situação. Ele olha em volta e pensa que foi sequestrado ou que talvez esteja apenas sonhando. De repente, uma forte dor de cabeça o atinge, contudo fazendo-se contorcer. Então ele se lembra de algo importante que aconteceu em uma carta misteriosa que recebeu. A história nos mostra seu passado, seu nome é Shaolin e ele se formou na escola. Antes de arrumar um emprego sério, ele ganhava vida upando contas em jogos online. E pelo visto o rapaz era realmente muito bom nisso, conseguindo várias vitórias. Após terminar o serviço, ele se espreguiça cansado em seu quarto, todo bagunçado. Depois disso, o garoto vai relaxar um pouco comendo e mexendo no seu celular. No aparelho, ele vê uma foto de sua antiga família, que não parecia muito feliz. Seu pai o chamava de inútil, então ele resolveu morar sozinho para provar seu valor. Só que o jovem não esperava que algo bem estranho acontecesse logo em seguida. O entregador aparece com uma carta misteriosa 2 dias após sua mudança. Ao abrir o pacote, uma energia sombria e estranha começa a sair de dentro dele. Essa mesma energia o envolve por completo e ele fica totalmente assustado com isso. A carta era um aviso de admissão da academia Alvorecer e ele seria teleportado. Após o teleporte, a carta se desfaz, sobrando apenas um objeto escuro no chão. E agora, de volta ao presente, ele entende que a carta o forçou a vir para esse lugar. Nesse momento, uma voz pergunta se ele finalmente acordou do seu desmaio. Um homem de aparência forte reclama que ele ficou apagado por mais de 3 horas. As outras pessoas também estão desesperadas e ameaçam chamar a polícia. Mas o homem misterioso não parece nem um pouco preocupado com as ameaças. Em vez disso, ele apenas segura o cabo de sua espada com um olhar bem frio. Então ele libera uma aura roxa poderosa que acaba assustando todo mundo ali. Com a pressão da energia, todos no local ficam completamente paralisados de medo. O instrutor então grita para todos calarem a boca imediatamente. Ele reclama que todo grupo de novatos sempre tem um idiota que faz escândalo. O cara parece bem irritado com a situação e com os novatos barulhentos. Olhando para o nosso prota, ele diz que será breve, já que alguém acordou tarde. Ele se apresenta como Xin Chuan, o conselheiro da turma 7 da Academia Alvorecer. O homem diz que ali eles podem obter poder, riqueza, autoridade e até a imortalidade. Xin Chuan fica em silêncio por um momento, observando a reação de todos os novatos. Então, ele manda todos pegarem suas identidades para uma avaliação de potencial. Cada um entra em uma máquina que parece analisar seu status como se fosse um jogo. Após um instante, a análise da primeira pessoa finalmente é concluída. O resultado foi 24 pontos e o instrutor o chama de novato fraco. O próximo consegue 32 pontos e comemora feliz, seu resultado é decente. Xin Chuan reclama que os novatos são medianos e que vai falar com o diretor sobre isso. Chegando a vez do nosso protagonista, ele sobe na plataforma para fazer sua avaliação. O garoto percebe que seu teste está demorando quase 1 minuto enquanto os outros levaram 1 segundo. O instrutor olha para ele com um sorriso, achando que algo especial vai acontecer. A tela finalmente mostra que o teste foi concluído e o jovem se sente aliviado. Mas antes que ele saia, Xin Chuan para querendo ver seus dados, todo curioso. O homem está com os olhos brilhando de expectativa para ver o resultado do teste. Mas o resultado é pesco, com 2 de força, 2 de agilidade e 3 de constituição. Com isso, o instrutor fica chocado ao ver que o total de atributos é apenas 9 pontos. Ele coloca a mão no rosto e diz que nunca viu atributos tão lixo em toda a sua vida. O jovem então pensa que, se é um lixo, deveria ser mandado de volta para casa logo. Xin Chuan lamenta ter criado expectativas pensando que ele era um aluno superdotado. Então o homem se vira e o chama de completamente inútil ou deixando para trás. Nisso o rapaz se lembra de sua família e de como todos sempre o chamaram de lixo. Ele pensa que desde criança não importava para onde fosse, alguém sempre o chamava assim. O garoto se pergunta se nem mesmo em um buraco como esse ele consegue escapar dessa palavra. O instrutor diz que com atributos tão baixos dar a placa de identificação é um desperdício. Então ele joga a placa com desdém na direção do nosso protagonista. Porém, o jovem consegue pegar a placa no ar com um movimento bem rápido e preciso. Com raiva, ele grita que números não decidem seu valor e que ele vai tentar de qualquer jeito. Xin Chuan debocha
e diz que vai ver a realidade bater na cara dele durante o teste. Uma garota então se aproxima e pergunta o que ele quis dizer com o aluno superdotado. Ele explica que são os sortudos que nasceram em berço de ouro e os mais fortes. E para o resto ele diz para se preocuparem e passar no teste de entrada primeiro. Então outra garota pergunta qual o preço a se pagar por todo o poder e riqueza. Ela parece bem séria e quer confirmar o que eles terão que sacrificar nesse lugar. O instrutor reconhece e diz que ela tem o maior total de atributos do grupo. A garota apenas ouve a explicação e responde que entendeu como tudo funciona. Shaolin observa a moça e pensa que ela deve ser bem promissora para o instrutor ser educado. Em seguida, Qin Chuan avisa que para ver o status basta pensar em confirmar atributos. Então um dos alunos segura sua placa dourada e mentaliza para ver seus atributos. Ao ver seu status, Shaolin fica em pânico com um aviso sobre deduzir tempo de vida. Os outros alunos também entram em pânico ao verem que tem pouco tempo de vida restante. Mas de repente o nosso protagonista ouve um som estranho vindo do sistema. Uma mensagem diz que uma flutuação anormal foi detectada e um talento oculto liberado. O rapaz fica confuso e se pergunta como lixo como ele pode ter um talento oculto. Com a cabeça girando, ele não consegue processar a informação que acabou de receber. Olhando para o lado, ele percebe que mais ninguém reagiu e que só ele ouviu a mensagem. A tela mostra que o nome e o grau do talento não têm correspondência no banco de dados. O talento aumenta sua aprendizagem em 100% e permite copiar habilidades de Rank F. A tela explica que ele pode nomear seu talento e que a cópia só funciona uma vez por semana. Pensando em um nome, o rapaz decide manter as coisas simples e fáceis de lembrar. Então ele decide chamar seu talento de 20 Top e o sistema começa a avaliação. Para sua surpresa, a avaliação final do seu talento oculto é de um incrível Rank S. O jovem então percebe algo muito importante sobre sua nova habilidade recém-descoberta. Ele pensa que nem mesmo a avaliação do instrutor conseguiu detectar seu talento especial. Um sorriso surge em seu rosto ao pensar que agora possui um talento de Rank SS. Com isso, ele acredita que essa habilidade pode ser sua carta na manga para sobreviver. Enquanto isso, um outro aluno entra em desespero por ter apenas 9 anos de vida restantes. Sem paciência, o instrutor dá um tapa na cabeça do garoto e manda ele usar o cérebro. Qin Shuang confirma que a morte deduzirá o tempo de vida e ele morrerá de verdade. O homem explica que tempo de vida é um recurso e pode ser ganho completando missões. O aluno agredido continua confuso sem entender direito a explicação do instrutor. Ele grita que a academia dá a todos uma chance de mudar seus destinos com poder. Nisso ele também menciona conhecimento, riqueza e tempo de vida como outras recompensas. Segundo o instrutor, com créditos suficientes, até mesmo a imortalidade pode ser alcançada. A garota de óculos pergunta se essa regra de tempo de vida se aplica só na academia. Qin Shuang responde que a lei se aplica em toda a Terra enquanto for estudantes. E agora, sem mais conversa, o instrutor anuncia que o teste de entrada vai começar. Ele joga algo para o alto e grita para todos ficarem exatamente onde estão sem se mover. Uma mensagem do sistema aparece informando que o teleporte vai começar em breve. Com isso, a contagem regressiva se inicia e os alunos ficam tensos esperando o teste. Nosso protagonista se prepara para o que está por vir enquanto a contagem continua. Ao chegarem um todo, são envoltos em uma luz e levados para outro lugar desconhecido. Sozinho na sala, o instrutor reclama que não pegou nenhum aluno talentoso dessa vez. Ele então lamenta sua má sorte por ter ficado com uma turma tão fraca de novatos. Mas de repente o homem começa a dar uma risada bem estranha e sarcástica do nada. Nesse momento outro conselheiro aparece e o chama para conversar sobre os calouros. O recém-chegado se gaba dizendo que sua turma recebeu 2 alunos superdotados. Então ele provoca Qin Shuang falando sobre um gênio e um raro talento de Rank SS. Irritado, o homem diz que talentos Rank AGS nem mesmo existem no banco de dados. Enquanto isso, os estudantes chegam a um ninho de goblins com um cheiro terrível. O nosso herói também sente o fedor e tampa o nariz para não passar mal com aquilo. Logo em seguida, uma tela de sistema surge na frente do jovem, surpreendendo a todos. Nela é mostrada a missão de escapar em 1 hora e 2 missões opcionais para eles. Com isso, um pacote de iniciante com uma arma aleatória é dado para cada um deles. Então, um aviso amigável informa que não haverá penalidade de morte durante o teste. Ao lerem isso, os outros alunos comemoram muito aliviados com essa ótima notícia.
Sem perder tempo, o protagonista interage com a tela para abrir seu pacote de iniciante. O rapaz recebe o cajado de iniciante com uma habilidade de ataque mágico bem básica. Ao receber o cajado, ele desbloqueia a maestria e percebe que tudo funciona como um jogo. Com um olhar confiante, ele começa a pensar em uma estratégia para usar esse sistema. Então o jovem decide testar sua nova habilidade e concentra a energia na ponta do cajado. Ele bate com força no chão, liberando uma grande quantidade de poder mágico de uma vez. Com isso, uma enorme cratera se forma no chão, mostrando a força do seu novo poder. O rapaz sorri ao ver que ganhou XP só por usar a arma, mas nota a falta de mana. Nisso ele se lembra de seu talento SS e que pode upar habilidades 2 vezes mais rápido. Porém, de repente, ele sente uma dor forte fazendo arranjar os dentes de desconforto. O prota se frustra ao perceber que sua mana baixa impede de usar magias seguidas. Outro aluno comemora por upar sua espada e Shaolin pensa em farmar níveis ali mesmo. Mas o colega avisa que o tempo é limitado justamente para evitar que eles fiquem farmando. O herói percebe que uma arma física seria melhor para aproveitar sua vantagem de upar. Nesse momento, a garota de óculos se aproxima e pergunta se ele quer trocar de arma. A moça explica que magias gastam mana e que isso provavelmente está ligado à inteligência. Ele então diz que a espada combina com ela e que o cajado não parece certo para ele. O rapaz se apresenta como Shaolin e confirma que o nome dela é Gu Xiaoyu. A garota então pergunta diretamente se ele aceita fazer a troca de armas com ela. Com um sorriso, ele entrega o cajado e avisa que ela vai precisar de uma boa mira. Ao pegar a nova arma, o jovem se sente melhor e desbloqueia a maestria de adaga. O herói pensa que para passar no teste o ideal seria arrumar um parceiro de equipe. Com um sorriso, o jovem a convida para formar uma equipe para o teste. Mas um cara forte surge querendo formar uma dupla com a garota no lugar dele. O homem se gaba de seus atributos dizendo que todos são maiores que 10 pontos. Então ele chama o protagonista de inútil, garantindo que ele é a melhor escolha. A moça simplesmente o ignora e fica em silêncio sem dizer uma única palavra. Com essa rejeição, os outros alunos começam a rir da cara do Brutamonte. Ele fica completamente furioso por ter sido rejeitado e ridicularizado na frente de todos. Então o valentão vira sua raiva para Shaolin e o encara de forma ameaçadora. Sem aviso, ele agarra o rapaz pela gola da camisa e o levanta com muita força. O cara o chama de lixo e diz que não suporta olhar para alguém com status tão baixo. O nosso herói responde que o melhor é guardar as forças para completar a missão. Irritado, o homem diz que vai mostrar ao garoto o que é habilidade de verdade. Porém, o jovem apenas dá um sorriso sarcástico sem se importar com a ameaça. Ele então avisa que o Brutamonte não terá chance de fazer isso. Agora, de repente, um Goblin surge por trás do homem pronto para dar o bote. O monstro ataca de surpresa e arranha o rosto do valentão com suas garras. O cara grita de dor e fica chocado por ter sido atacado do nada por uma criatura. Sem perder tempo, o Goblin salta novamente em sua direção para dar o golpe final. Mas o homem reage a tempo e consegue cortar a criatura ao meio com sua espada. Após a batalha, ele respira fundo e reclama que quase foi derrotado por um monstro. Furioso, o homem acusa o nosso herói de tê-lo deixado ser atacado de propósito. Mas de repente ele percebe vários olhos brilhando na escuridão dos arbustos. Com isso, uma horda de goblins furiosos surge da floresta cercando todo mundo ali. Assustados, os outros alunos entram em completo pânico e começam a gritar de medo. A escuridão é tomada por gritos enquanto os monstros atacam os estudantes sem parar. Uma das garotas tenta lutar, mas acaba sendo facilmente cercada pelas criaturas. A situação fica caótica, com vários alunos sendo feridos pelos ataques dos goblins. Um dos monstros consegue atacar o estudante com suas garras afiadas, o ferindo. Nosso herói bloqueia o ataque e percebe que a dor do golpe é totalmente real. O rapaz sente o cheiro podre dos monstros enquanto uma colega é atacada por um deles. A dor dos ferimentos é intensa, e Guixaville se prepara para usar sua magia. Ao ser arranhado, ele sente o toque das garras e confirma que não é um sonho. Vendo a bagunça, o jovem percebe que foi ingênuo em achar que seria como um jogo. Um aluno grita ao ver que os monstros não atacam quem está dentro da caverna, mas nosso prota impede um dos colegas de correr desesperado para um local seguro. Ele explica que a caverna é um lugar seguro para se esconder por enquanto. Porém, uma tela mostra que a proteção da caverna vai acabar em só 30 minutos. Segurando a adaga, ele pensa que precisa se acalmar e analisar a situação. O jovem fica determinado e decide que não pode ficar parado esperando a morte.
Então ele começa a praticar com sua adaga, acertando a parede da caverna sem parar. Com cada golpe, o rapaz ganha 2 pontos de experiência para sua maestria com a arma. Ele pensa que com seus status baixos, precisa treinar ao máximo antes da proteção acabar. Faltando 2 minutos para a proteção acabar, o pânico toma conta dos estudantes. Um deles reclama que a missão é impossível pois os monstros são muito rápidos. Enquanto isso, Guixaville permanece sentado e calmo, observando tudo em silêncio. A moça de óculos observa o protagonista treinando com sua adaga atentamente. O rapaz já está suando e ofegante de tanto treinar, mas não para de se esforçar. A garota então diz que o que ele está fazendo é inútil, pois não vai parar tempo. Ele fica impressionado com a inteligência dela e o quão rápido ela calculou tudo. Guixaville confirma que pelos seus cálculos demoraria 1 hora para o nível 2. Mas com um sorriso ele revela que graças ao seu bônus de estudante top as coisas mudam. Então o rapaz mostra que está prestes a chegar no nível 2 de maestria com a adaga. Ele agradece o aviso e pergunta se ela descobriu algo observando os monstros. A moça fica surpresa por ele ter notado que ela estava analisando as criaturas. O herói faz uma piada sobre jogos, mas a garota responde que não joga videogame. Ele explica que os goblins têm pontos vitais no coração e na cabeça para derrotá-los. Porém, Guixaville o interrompe e diz que o atributo de inteligência dela é 46. Então a garota toma a liderança e pede para ela ficar quieta por um instante. Os outros alunos ficam confusos enquanto ela parece se concentrar para criar um plano. O protagonista fica em choque ao perceber que o atributo dela é 5 vezes o seu. A jovem diz para todos seguirem suas ordens se quiserem passar no teste com vida. Ela manda o cara mais forte ser a linha de frente para atrair a atenção dos monstros. E para os que têm armas de longo alcance, ela manda formarem equipes de 3 pessoas. Então a nova líder do grupo se vira e olha para Shaolin esperando uma resposta. Ele diz que vai finalizar os monstros feridos para evitar confrontos diretos. Com o plano traçado, todos saem da caverna e se preparam para a grande batalha. O Brutamonte avança com tudo gritando para os goblins virem para cima dele. Os arqueiros se posicionam e miram suas flechas nos monstros que se aproximam. As criaturas avançam e mandam correndo na direção dos estudantes para atacar. Um dos goblins consegue passar pela linha de frente e ataca uma das arqueiras. Mas o herói aparece bem a tempo e entra na frente do monstro para defendê-la. Com um único golpe, ele derrota a criatura e salva a garota de um ataque certeiro. A moça agradece e ele aconselha a guardar energia e só atacar para finalizar. Sem perder tempo, o rapaz parte para cima de outro goblin e o derrota rapidamente. Em seguida, ele aproveita a chance e consegue eliminar um terceiro monstro com facilidade. E logo depois mais uma criatura é derrotada pelo nosso protagonista habilidoso. O valentão o acusa de roubar os abates e fica irritado com a sorte do garoto. Mas Goshoyu percebe que não é sorte e que ele está prevendo os movimentos. Com isso, o jovem finalmente consegue upar sua maestria com adagas para o nível 2. Ele se lembra de quando jogou um jogo de realidade virtual por 2 meses seguidos. De repente, uma notificação do sistema surge na frente do nosso herói de cabelos escuros. Ele é o primeiro novato a upar uma skill para o nível 2 e ganha uma habilidade grátis. Com isso, o rapaz desbloqueia um golpe pesado que precisa de 11 de força para ser usado. Ele fica feliz com a nova skill e por faltar só um monstro para completar a missão. O jovem então avista o último Goblin que faltava para ele completar seu objetivo. Sem hesitar, ele ataca e finaliza a criatura completando a primeira missão opcional. O rapaz se sente aliviado e satisfeito por finalmente ter concluído uma das tarefas. Mas de repente, os corpos dos monstros começam a desaparecer em partículas de luz. O Brutamontes fica confuso e grita perguntando o que está acontecendo com os corpos. Uma mensagem diz que um chefe será ativado por uma condição secreta ter sido cumprida. Então, das profundezas da floresta, uma criatura gigante surge o temível Rei Goblin. O monstro gigante sai das árvores e encara os estudantes com um olhar ameaçador. Com uma cara assustadora, o chefe parece estar bem irritado com a presença deles ali. A criatura então solta um rugido poderoso que cria uma grande onda de choque verde. Uma das garotas tapa os ouvidos e reclama que o grito do monstro é ensurdecedor. Ela fica apavorada ao ver o tamanho da ameaça que eles terão que enfrentar agora. O nosso herói Gishoyu observa a criatura e percebe o perigo da situação. A barra de vida do Rei Goblin aparece mostrando quão forte e resistente ele é. O chefe encara todos com seus olhos brilhantes e se prepara para o combate. O jovem percebe que todos os outros goblins menores simplesmente desapareceram. Os alunos entram em pânico ao ver que o monstro tem mais vida que eles e desistem.
Um dos estudantes tenta fugir e o protagonista grita para ele não correr sozinho. O rapaz se lembra de uma característica importante sobre os goblins daquele lugar. Ele pensa que o campo de visão das criaturas é bem pequeno e limitado, porém o olfato e a audição delas são extremamente aguçados e sensíveis. A orelha do Rei Goblin se move mostrando que ele ouviu o barulho do estudante. A criatura então foca toda a sua atenção no aluno que tentou fugir correndo. O Brutamontes fica suando frio ao ver que o chefe vai atacar o garoto que correu. Então o Valentão grita para os outros não terem medo e atacarem o monstro todos juntos. Ele avança com sua espada para cima do Rei Goblin, mas o chefe o encara de volta. O monstro nem se mexe com o golpe e a espada do homem mal consegue arranhar sua pele. A lâmina então ricocheteia com um som metálico mostrando que o ataque foi inútil. Com isso a criatura o joga para longe com um tapa, o fazendo gritar de dor. O valentão é derrotado em um único golpe e seu corpo se desfaz em partículas de luz. Uma das garotas entra em pânico e grita para todos fugirem, pois o mais forte caiu. Outro estudante também grita de medo ao ver que o monstro gigante o escolheu como alvo. Sem piedade, a criatura levanta seu pé para esmagar o garoto que está paralisado. Com uma pisada forte, o Rei Goblin cria uma onda de choque que joga todos para longe. Uma das alunas é arremessada pelo impacto e acaba caindo com tudo no chão. A garota fica apavorada ao ver o monstro se aproximando para finalizá-la com seu porrete. Mas de repente um raio de energia roxa atinge o peito do chefe com tudo. A barra de vida da criatura mal se mexe mostrando que o ataque não fez muito dano. Gusha Wei fica irritada por ter errado o ataque e não ter acertado um ponto fraco. Ela pensa que precisa acertar os pontos vitais para causar dano de verdade no monstro. Segundo seu plano original, os outros iriam distrair o chefe enquanto ela atacava de longe. Ela acreditava que juntos poderiam derrotá-lo, mas agora a formação estava quebrada. Sozinha na frente da criatura, ela percebe que seu plano cuidadosamente traçado falhou. A moça conclui que foi muito otimista enquanto o monstro se prepara para atacá-la.